falamos da palavra de Deus, perguntamos: será que ela tem efetividade dentro de nós? Será que de fato a palavra de Deus é aquela que vem com primazia, é a fonte de nossas decisões e escolhas? Como está a credibilidade a respeito dessas palavras do Senhor dentro de nós? É sobre isso que queremos falar no dia de hoje. O assunto hoje é: as palavras do Senhor são puras e confiáveis. O texto que eu quero meditar com você está lá no Salmo 12, o verso de número 6, quando diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. O contexto aqui desse salmo é claro que é falsidade e engano. A multidão, o povo que estava diante do salmista, era um povo que estava sendo iludido, enganado por conta das falsas promessas e palavras que estavam sendo ditas àquele povo. Porém, Davi, ele veio com uma afirmação e uma declaração essencial para aquele povo. Quando a gente analisa aqui o versículo, quando ele diz assim: as palavras do Senhor são puras, ele está dizendo que não existe contaminação, não existe ali mistura, porque está falando da pureza da palavra de Deus. Ela não tem contaminação alguma. E ainda mais ele traz ainda uma ênfase e compara ali com prata, uma prata refinada 7 vezes. Ou seja, uma prata, para ser refinada, ela precisa de muito aquecimento, de muito fogo. E a gente sabe que quando uma prata está sendo refinada, toda a impureza sai dela. E quando falamos da palavra do Senhor, ele fala do número da perfeição, que é o número 7. Ou seja, não tem ali nenhum ingrediente que possa macular, que possa trazer alguma impureza nessa palavra, porque ela é pura. Ela é totalmente desconectada das coisas e das causas que são impuras. Por isso que Davi, ele teve essa firmeza, essa certeza, essa segurança de dizer que a palavra do Senhor, ela é sempre pura e ela está refinada como a prata. Mas ele não fala apenas sobre isso, ele fala sobre o caráter dessa purificação. Ele diz aqui no texto que ela é depurada 7 vezes e fala também forno de barro, um lugar que se absorve muita quentura, muito calor, não se dissipa facilmente o calor do barro. Por isso que ele coloca ali a certeza que a palavra de Deus, ela nunca será diminuída, reduzida, contaminada, porque ela é a palavra que sai da boca de Deus. Outra coisa que eu coloco aqui é que essa metáfora revela o caráter perfeito da revelação de Deus para nós. Ou seja, tudo aquilo que Deus se revelou através de sua palavra é essencial para que nós possamos saber quem de fato Ele é. A essência de Deus está na sua palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz, sabemos disso, e ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, porque ela vai até a divisão da alma e do espírito. E ela discerne pensamentos e intenções, porque ela é eterna, ela é poderosa, ela é perfeita, e ela discerne tudo que é imperfeito. Outra coisa que eu destaco aqui é que ela é sempre contrária às palavras dos homens, enquanto que nas palavras dos homens há vazios, há ecos, há improbabilidade de consistência, improbabilidade de verificação, porque pode ser que aquilo que eu fale de fato não tenha uma perpetuidade, não seja algo que tenha durabilidade, mas aquilo que Deus fala é eterno. Passa-se os céus e a terra, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. E quando comparamos aqui as palavras de Deus com as palavras dos homens, é que as palavras do Senhor são verdadeiras, são fiéis. Eu coloco aqui digna de toda aceitação, de toda confiança. Se Deus falou algo para você no dia de hoje ou em qualquer momento de sua vida, acredite, confie, porque a palavra de Deus é confiável, é totalmente pura. Ela não
está condicionado ao ambiente ou à situação que você esteja vivendo. A palavra de Deus é viva. Passa-se os céus, repito, e a terra, mas as palavras do Senhor permanecerão na sua vida. Elas não precisam de ajustes, não precisam de filtros, não precisam de novas edições, porque ela não envelhece. Ela permanece a mesma, ontem, hoje e eternamente. Essa é a certeza que o salmista ele trouxe para aquele povo e traz para nós no dia de hoje como sendo algo eterno e poderoso. Palavra de Deus, palavra poderosa, palavra inerrante, que nunca falha, que sempre cumpre-se com aquilo que foi dito no seu tempo. E assim, nesse contexto do Salmo 12, em que o povo está cercado por mentiras, por bajulações, por contrariações, por abusos, encontra-se ali, sendo dito pelo próprio Davi, a certeza e o poder das palavras do nosso Mestre. Por isso que aqui eu trago que quando tudo ao redor parece incerto e instável, a palavra de Deus permanece firme e inabalável diante de nossas realidades, diante de nossas situações. Lembre-se que a palavra do Senhor, dita ao seu tempo, não voltará vazia. Como diz lá em Isaías, ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito pela qual ela foi destinada. Por isso que eu sempre digo, mergulhe na palavra. Esteja ancorando essa palavra dentro de você e você vai estar vivendo os melhores dias da sua vida, porque o Espírito do Senhor, ele habita em todos aqueles que amam a sua palavra. Quero finalizar esse devocional de hoje trazendo para nós 3 ações práticas para que a gente esteja entendendo as palavras do Senhor, pura, firme e seguras para as nossas vidas. Primeira lição: confie na palavra de Deus acima de qualquer outra voz. Ela precisa ter primazia em nós, em nossas vidas. Olhe Números, capítulo 23, versículo 19. Olha o que diz a palavra de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Em segundo lugar, busque a pureza da verdade bíblica em meio ao barulho deste mundo. O mundo está gritando, o mundo está trazendo um barulho estarrecedor sobre toda a humanidade. Mas nós precisamos manter o foco no Senhor, nas palavras do Senhor, no livro da lei, e entender que é de lá que vem a nossa conduta, os nossos princípios e a nossa visão. A palavra de Deus fala lá em João, capítulo 17, verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O lugar de santificação é a palavra de Deus. Ela ancorada em nós, viveremos santos e em busca do Todo-Poderoso em nossas vidas. Em terceiro lugar, alimente-se diariamente da palavra que purifica e que guia. Será que você tem se alimentado diariamente dessa palavra que vai te purificar, que vai te guiar, que vai te levar a lugares altos? Salmos 119, verso 105, aquele verso muito conhecido nosso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que ela seja luz, iluminação para o seu caminho. Tem um desafio para você hoje aqui. O desafio é: reserve um tempo, um momento para meditar em um salmo ou em um trecho das Escrituras hoje. Escreva abaixo uma palavra ou uma frase que Deus falou ao seu coração durante essa leitura. E em terceiro lugar, reflita sobre isso. Você tem confiado mais nas opiniões humanas ou na palavra eterna de Deus? Será que você tem confiado de fato na palavra do Senhor? Hoje a palavra foi pureza e eu queria que você refletisse no Salmo 12 completo. Você vai ler o Salmo 12 e nesse Salmo você vai pedir a orientação do Espírito Santo para conduzir a sua vida. Eu quero orar com você nesta hora pedindo a graça e o favor de Deus sobre a nossa vida. Vamos juntos? Querido Pai, maravilhoso Senhor, Tu és o Senhor dos céus e da terra, Criador de todas as coisas. Em Ti depositamos confiança, certeza
e segurança, porque tua palavra é eterna. Sabemos, Senhor, que tuas palavras não voltam vazias, mas que elas estão inseridas em nós para nos dar vida e vida em abundância. Perdoa-nos, Senhor, diante de todas as incredulidades diante da tua palavra e nos faz cada dia, Senhor, gratos, porque a tua palavra gera em nós vida e vida em abundância. Ó Deus, eu oro por cada vida que está aqui nesta hora. Eu oro por cada família aqui representada e que tua palavra gere luz para o caminho e iluminação, Senhor, para todo o horizonte dessas pessoas. No nome de Jesus. Amém.